Aleluias. Graça e paz. Amém. Seja com todos. Amém. Nós vamos continuar a nossa exposição do livro de Hebreus. Você que tem a sua Bíblia, abra ela em Hebreus 11. E no versículo 7. Amém? Amém. Glória a Deus. É importante nós fazermos uma pequena lembrança do que nós falamos no culto passado, pois nós falamos dos aspectos da fé. As pessoas tendem a definir fé como sendo aquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Porém, o que o autor de Hebreus está nos dando são exemplos de fé, aspectos de fé. E quando nós olhamos, nós vemos que a fé, ela engloba vários aspectos. O aspecto de esperar, a convicção, a certeza. Nós vimos também que a fé, ela é um conhecimento das obras de Deus. Nós vemos também que as coisas criadas foram criadas daquilo que não se vê, do invisível. Então, quando nós olhamos em volta, quando nós olhamos a criação ela testifica para nós de um Deus, de um Criador. Então, o Deus invisível, ele se manifesta através das coisas criadas. E quando nós olhamos para as coisas criadas, nós podemos perceber esse Deus invisível. E as coisas criadas acabam testificando para nós desse Deus. Então a natureza, ela tem duas funções: fazer com que os servos do Senhor despertem em adoração a Ele, e também faz com que os ímpios não tenham desculpa por não conhecer Deus. Ainda que eles não ouçam o evangelho de ninguém, a própria natureza testifica de Deus. Fé não é somente crer, fé não é somente esperar, mas fé é esperar, é crer, é praticar, é ter uma vida com Deus, é andar com Deus. Fé é acreditar que Deus existe, é nos aproximarmos dele com a certeza que aquilo que não se vê é real. Isso é fé para nós. Então nós vimos no culto passado alguns aspectos da fé. E esses aspectos falam conosco, indica para nós se nós temos ofertado, se nós temos andado com uma vida de acordo com aquilo que cremos. Fé significa acreditarmos em Deus, glorificarmos Ele por toda a criação. Então eu quero falar sobre o aspecto de fé na vida de Noé. Que quando nós olharmos para a vida de Noé, esses aspectos da fé que aparecem na vida dele também diz muito a nós. Então, se você tem a sua Bíblia, abra ela em Hebreus 11, versículo 7, e vamos ler. Amém? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se veem, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de fé, que vem da fé. Então aqui, quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos ver alguns aspectos da fé.
A vida de Noé é uma referência para nós, é uma referência para os nossos dias, é uma referência para a nossa geração, pois quando vemos a fé dele, nós vemos alguns aspectos na fé. Vemos o aspecto da obediência, vemos os aspectos de temor, vemos o aspecto de obra e vemos também um modo de vida que aponta para a pregação que ele está manifestando para aquela geração. E o modo de vida dele que vai contra os padrões do mundo. Então nós temos primeiramente o aspecto de temor, de obediência. Noé, ao ouvir as orientações de Deus, a palavra de Deus nele gera um temor. Quando Deus fala para Noé que destruiria o mundo através do dilúvio, essas palavras de Deus sobre a vida dele foi real. E quando ele ouve que Deus destruiria através do dilúvio, gerou em Noé o que? Um temor. E isso fala diretamente conosco. E isso fala diretamente com a nossa geração. Por quê? Porque assim como Noé ouviu a palavra de juízo, e a vida dele então foi tomada do temor pela palavra, e então ele, pela fé, ele passa a construir uma arca. E isso diz respeito a nós também. Quando nós olhamos para a vida de Noé, nós vemos que o temor e a obediência caminhavam juntos. E nós vemos também que Noé, ele passa a viver então de acordo com aquela palavra. Noé, ele não apenas ouviu a palavra, ele apenas não ficou no aguardo da destruição, do dilúvio, do juízo. Mas então, a partir daquele momento que ele ouviu a palavra do juízo, quando ele ouviu as orientações de Deus, ele começou então a levantar-se todos os dias e passou a construir a arca. Isso indica para aquela geração que algo estava por vir, que algo estava por acontecer. Sabe por quê? Porque o jeito de Noé viver, a obra que ele estava fazendo, indicava um juízo, indicava um final. Mas quão difícil foi para esse homem, naquela época onde não havia chovido ainda, não havia sido construído nenhum barco ainda. Podemos imaginar as pessoas olhando para aquele estilo de vida e zombando dele, desacreditando dele. E isso fala conosco também, pois o nosso estilo de vida, a palavra que nós temos, a palavra que nós temos que um dia Jesus irá voltar, a palavra que nós temos que Jesus um dia, que Deus um dia irá julgar o mundo, fala muito também com esta geração. Então nós vemos Noé tendo obediência, tendo temor, passando a construir uma arca, a qual era inédito naquele lugar. E o tempo foi passando e Noé continuou temendo. Durante 120 anos, Noé, ele construiu a arca. E você pode imaginar isso? Noé dedicando uma vida inteira a uma obra que indicava o fim, e as pessoas durante 120 anos olhando para aquilo e desacreditando. Isso fala muito com nós. Sabe por quê? Porque há 2000 anos nós já pregamos a vinda de Cristo.
E as pessoas estão desacreditando. Mas eu não me importo com aqueles que desacreditam. Eu me importo como nós, como igreja, estamos vivendo. Será que estamos vivendo de acordo com aquilo que estamos pregando? Porque Noé, ao pregar o juízo final, Noé, ao pregar a destruição, a vida de Noé mudou. Noé caminhou de encontro para o fim. Será que a nossa vida, o nosso jeito de viver, também está caminhando para o dia do julgamento? Será que o nosso estilo de vida condena as demais estilos de vida ao nosso redor? A nossa obediência à palavra de Deus diz alguma coisa a essa geração? Essa geração, ao olhar para a nossa obediência, ao olhar para o nosso temor, ela se estremece, porque a nossa obediência, o nosso temor indicam um final. A obra que Noé estava fazendo indicava um final. A nossa parte de levar o Evangelho, de viver uma vida para a glória de Deus, indica isso também. O modo de vida de Noé indicava algo. O jeito que ele vivia falava mais do que a pregação dele. É importante também nós lembrarmos que o autor de Hebreus vai sempre nos lembrar que a fé está ligada a esperar no sentido de esperança do que não se vê. Nós estamos esperando algo acontecer. Nós estamos esperando Cristo vir buscar a sua igreja. O autor de Hebreus, ele está fixando isso aqui no capítulo 11. O capítulo 11 nos fala diretamente que a fé é esperar com paciência. A fé, então, ela remete em esperar aquilo que não se vê. Pois o estilo de vida de Noé esperava acontecimentos que nunca haviam acontecido antes na história. O dilúvio, um barco sendo construído, a obediência dele, o temor dele, a obra dele, o estilo de vida dele indicava, caminhava encontro àquilo. E é isso que nós temos que ter. Quando nós olhamos para a vida de Noé, os aspectos da fé que estão correlacionados aqui tem que falar grandemente com a nossa vida. Pois veja, a obediência, o temor, a obra, o estilo como ele viveu. Ele se levantou durante 120 anos, todos os dias da vida dele, para viver em prol daquilo. Ele dedicou toda a sua força, toda a sua energia. E o estilo de vida dele condenava toda uma geração. Pois é interessante que Jesus diz que Noé, por olhar e esperar algo que não havia acontecido ainda, condenou um estilo de vida que era o aqui e o agora. O temor levou Noé a construir a arca. Vejo que a fé de Noé está ligada com o temor e a obra e o testemunho. O temor da palavra de Deus fez com que Noé vivesse de acordo com o temor que foi gerado nele pela palavra. Pregar e não viver como se realmente a pregação fosse real. A Bíblia nos fala que Noé ele foi o pregoeiro da justiça. Então, quando Noé ele pregava o juízo final, quando ele pregava a destruição, Noé, quando ele diz que Deus viria julgar aquela geração, Noé ele viveu de acordo com a sua pregação. Porque não adianta eu pregar sobre o juízo final e não viver de acordo com isso.
Noé, ele não pregou apenas que Deus iria julgar, ele construiu a arca. Não adianta eu falar sobre o céu, não adianta eu falar sobre o inferno, não adianta eu falar sobre o juízo final de Deus, se eu não acreditar, se a minha vida não caminhar de encontro a isso. Não adiantava Noé gritar. Noé, ele poderia sair gritando, mas se ele não trabalhasse na arca, as pessoas não conseguiriam ver o testemunho daquilo que ele estava falando, se era verídico. Como que alguém prega um dilúvio, como que alguém prega um julgamento de Deus e fica de braços cruzados? É exatamente nós, como nós pregamos sobre o céu, sobre um céu onde as pessoas santas irão morar e não vivermos de maneira santas aqui na terra. Como que nós podemos pregar um inferno aonde pessoas serão lançadas pelos seus pecados e vivermos em pecado? Então é isso, Noé, ele pregou, mas apenas não pregou, ele também trabalhou na arca. Durante 120 anos ele pregou e trabalhou. Ele deu testemunho da sua pregação. Mas isso não significa que as pessoas irão vir. Isso não significa que se pregarmos e vivermos uma vida de acordo com a palavra, se o nosso temor for verdadeiro, isso não significa que as pessoas ao olhar para nós irão vir a Cristo, porque isso não está ligado ao nosso testemunho. Mas o nosso testemunho está ligado com a palavra de Deus. Noé, ele durante 120 anos ele foi pregoeiro da justiça. Durante 120 anos ele construiu a arca. Mas ninguém veio, ninguém se arrependeu, ninguém acreditou. Antes, pelo contrário, as pessoas viviam o aqui e o agora. As pessoas não olharam para o futuro. As pessoas não olharam para a eternidade. As pessoas se davam em casamentos. As pessoas participavam de festas. As pessoas comiam e bebiam como se o juízo de Deus nunca viesse. E isso diz muito ao nosso respeito. E isso diz muito ao respeito da igreja atual. O que a igreja tem pregado? O que a igreja tem anunciado nos nossos dias? O que a igreja prega revela o que ela espera. O que o púlpito fala revela o que ela espera. Se as pregações que você tem falado têm revelado o reino dos homens, então é isso que eles esperam. O que nós pregamos revela o que esperamos. E o que os púlpitos têm dito ultimamente, se não sobre dicas financeiras, se não sobre vida conjugal, se não sobre relacionamentos. Lembre-se, o que o púlpito prega é o que ele espera, é o que ele acredita. Se pregamos sobre prosperidade, revela o que nós esperamos. Infelizmente, a igreja nos nossos dias, os púlpitos dos nossos dias, têm pregado o quê? O que revela as pregações desses homens, senão os desejos dos seus corações? É por isso que a pregação tem que ser algo espiritual. É por isso que nós pregamos o futuro, por isso que nós pregamos a vinda de Cristo. É por isso que nós pregamos o céu. É por isso que nós pregamos o arrependimento. É por isso que nós pregamos o abandono do pecado. Porque isso revela o quê? Sobre o púlpito. Isso revela o quê? Sobre a igreja. Se nós queremos ouvir apenas isso, isso revela o quê sobre nós?
que não estamos querendo o céu, que não estamos querendo o amanhã, que não estamos querendo a vida eterna, mas antes estamos preocupados com aqui e agora, como a geração de Noé. A geração de Noé vivia para o casamento, a geração de Noé vivia para comer e para beber, a geração de Noé vivia por aqui e agora, e isso diz muito sobre a nossa geração. Aonde a palavra do juiz eterno sumiu dos púlpitos, aonde o inferno e o céu também sumiram. É triste você ver um pecador entrar em uma igreja e tudo que ele tem para ouvir é como melhorar a sua vida financeira. É triste olharmos para a igreja e tudo o que temos visto é ela anunciar o aqui e o agora. Não esperam o eterno, não esperam o reino dos céus. Os púlpitos estão vazios. Por quê? Porque a igreja, o púlpito, revela o que eles esperam. É como eu falei, é triste você ver um pecador entrar em uma igreja e tudo o que eles têm a oferecer àquele pecador é como melhorar a vida financeira. É como ser prósperos nessa terra. É como obter a alegria neste tempo. A geração de Noé viveu assim. Porém, Noé viveu de uma maneira contrária a isso. Noé, ele pregou, ele viveu de acordo. A espera de Noé não foi uma espera de ficar parado, mas foi uma espera de esperança. A espera de Noé foi uma espera de esperança. Ele caminhou de encontro ao dilúvio. Ele caminhou de encontro ao juízo de Deus. Como nós temos esperados de maneiras inertes, sem se mover, isso não é esperar. A espera que nós temos é uma espera de esperança, é uma espera de caminhar de encontro, de correr encontro ao juízo final. E é triste nós vermos a igreja anunciando o reino dessa terra para os homens dessa terra. É triste nós vermos que tudo que a igreja tem a oferecer a um pecador é um momento de entretenimento, stand-up comedy. A pessoa entrar, dar risada, dar risada, dar risada, e o aqui, o agora, ele tem que relaxar, ele tem que se distrair, apesar de ter um dia difícil. É triste olharmos para a igreja de Cristo e ver o que está acontecendo nos púlpitos. Pessoas entrando e saindo como se o céu não existisse, como se o inferno não existisse. Não gera obediência, pregações que não geram santidade, pregações que não geram um estilo de vida diferente do mundo. É isso que nós temos que ver. O que está ocorrendo com a igreja de Cristo nesses últimos dias, quando nós olhamos para os aspectos da fé de Noé. Olha o que nos revela: a obediência dele, o temor que ele teve, o estilo de vida que ele levou, a obra que ele executou. E o estilo de vida dele condenou uma geração inteira. O estilo de vida de Noé condenou uma geração inteira. Ninguém veio. Os homens olhavam para ele e falavam: eu não quero o amanhã, eu não quero o eterno, eu quero o aqui, eu quero o agora. E não é triste você ver as pessoas entrando em igrejas para solucionar os seus problemas do momento e não o problema eterno? Pessoas querem soluções para os seus problemas agora. O que tem afligido a sua vida nesse momento é o que a igreja tem oferecido. Soluções momentâneas. As pessoas têm entrado pelas portas das igrejas buscando a solução para o agora, para o momento atual. Eles não estão olhando para a eternidade. Porque se você falar sobre o céu, e somente sobre o céu, os homens carnais se entristecem.
porque eles querem uma solução para a vida financeira, eles querem a solução para a vida sentimental, eles querem a solução para a vida conjugal, eles querem a solução para a família. Mas o nosso estilo de vida, pelo que vivemos, pelo que respiramos, pelo que esperamos, está condenando a nossa geração ao nosso redor? Em Mateus 24:37, Jesus vai dizer assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nós, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não é interessante nós olharmos para isso nessa noite? Não é interessante ver o que Jesus falou sobre Noé? Noé, durante 120 anos, ele não mudou a pregação. Durante 120 anos, ele não fez nada para atrair as pessoas, senão ser fiel à pregação do Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Sermos fiéis, permanecermos fiéis à pregação. Os aspectos da fé na vida de Noé fala muito ao nosso respeito, fala muito a respeito do que os púlpitos têm pregado, o que nós temos esperado, como temos esperado. A punição por meio do dilúvio, que ainda era invisível, quando as palavras da advertência de Deus chegaram a Noé, Noé construiu a arca em resposta à advertência de Deus. E por causa da sua fé ativa, o mundo incrédulo foi condenado pela preocupação com o presente. E Noé herdou a retidão que vem pela fé. Aquela geração, ela foi condenada não porque ela não quis entrar na arca, mas aquela geração inteira ela foi condenada porque elas cultuaram o presente. E não é interessante que isso ainda permeia nos nossos dias? Não é interessante que as pessoas ainda costumam dizer isso? O que importa é hoje, amanhã. Não é interessante que as pessoas dizem assim para nós: viva o hoje como se não houvesse um amanhã? Não é interessante que as pessoas ainda cultuam o prazer nos nossos dias? Viva hoje da maneira que você acha melhor. Cultue o presente. Se apegue ao presente, porque o amanhã é ilusório. Você vê como é que Noé nos ensina que nós devemos viver para o amanhã e não para o agora. O seu estilo de vida, o meu estilo de vida, indica um amanhã, indica um céu, indica um inferno, indica um dia de julgamento. Aquela geração inteira foi condenada pelo estilo de vida de Noé. E quando eles se deram conta, já era tarde. Sabe o que isso indica para a nossa geração? Sabe o que isso indica para nós nesse momento? Sabe quantas pessoas estão morrendo agora? Sabe quantas pessoas estão dando seu último fôlego de vida? E sabe quantas pessoas nesse exato momento estão acordando no inferno? Sabe quantas pessoas gostariam de ter esse privilégio que nós estamos tendo aqui? Sabe quantas pessoas queriam um segundo a mais de vida, porque não pensaram no amanhã, mas pensaram no agora e viveram de maneira desregrada? Não é interessante para nós que muitas dessas pessoas que hoje morreram e acordaram no inferno, talvez ontem elas foram a uma igreja e tudo o que elas ouviram foi sobre vida financeira, vida sentimental, vida conjugal, como obter prosperidade aqui e agora, como viver bem neste século, nesta terra.
e nenhuma palavra sobre a eternidade. Você vê como isso é dolorido? Você vê como isso é sério? Você consegue entender que você indo num lugar onde só prega o reino dessa terra pode te condenar eternamente? Não é de nos admirarmos que pessoas nesse exato momento estão acordando no inferno, e isso é real. E tudo que elas queriam era só mais um momento para ouvir o verdadeiro evangelho e se arrepender dos seus pecados e viver de maneira digna e produzir frutos dignos de arrependimento. Noé, pregador da justiça, ele não mudou a pregação para agradar um ao outro. Ele dizia: olha, há uma advertência, há uma ira vindoura, há um julgamento a caminho. E nós temos que falar as mesmas coisas. Antes de falarmos do amor de Deus, temos que falar da sua justiça e retidão. Antes de falarmos do amor de Deus, temos que anunciar a sua ira. Esses são os aspectos da fé na vida de Noé. Esses são os aspectos da fé que tem que permear as nossas vidas nessa geração. Não devemos viver de acordo com o mundo, não devemos pensar de acordo com o mundo, não devemos nos render ao humanismo secular desta geração. Não devemos pregar um evangelho centrado no homem, não devemos pregar um evangelho centrado nos bens dessa terra, mas devemos nos alegrar com as esperanças eternas, como Noé fez. Você pode imaginar o escárnio que ele vivia? Ele não vivia como aquela geração, ele não andava como aquela geração, ele não pensava como aquela geração, o estilo de vida dele era totalmente diferente. Enquanto Noé estava lá construindo a arca, as pessoas estavam se divertindo. O que elas chamavam de diversão era pecado, e o que eles chamavam de testemunho de vida de Noé, de uma obra árdua, dura, louca, de uma maneira louca de viver a vida, tinham temor de Noé, eles viam a obediência de Noé. É isso que essa geração tem que fazer ao olhar para nós. Noé foi pregador, pregoeiro da justiça. Então, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé, a qual nós também somos herdeiros. Que privilégio para esse homem! A sua família está com ele, a sua esposa está do seu lado, os seus filhos estão com ele, os seus genros estarem com ele. 8 pessoas. Que privilégio foi para ele! Aquela família olhou para aquela pregação e creu. A esposa dele viu ele levantando durante 120 anos. Enquanto todos falavam: ele é louco, ele não sabe o que faz, é loucura o que ele está dizendo, não acredite nele. Durante 120 anos, ela olhou para ele e falou assim: eu creio no que ele está dizendo. Os seus filhos, durante 120 anos, aguentando acusações, zombaria do seu pai, dizendo: olha, seu pai é louco, olha a forma que ele prega, olha o jeito que ele fala. Essa pregação dele é antiquada, essa pregação dele não se encaixa para essa geração. Mas as 8 pessoas da sua família entrou na arca. Talvez as pessoas tenham dito isso de nós: olha, o jeito que você prega não se encaixa para essa geração. O estilo da sua pregação não se encaixa para essa geração. O estilo de vida que vocês estão querendo não se encaixa para essa geração. Tinha que ser um evangelho mais light. Tinha que ter um jeito de vida mais maleável. Não.
nós temos um estilo de vida de obediência a Deus, um estilo de temor, porque nós sabemos que em breve Ele virá buscar a sua igreja. Assim como a família dele entrou na arca, hoje nós estamos em Cristo. Que essa pregação nessa noite tenha enchido o seu coração de esperança. Que você possa esperar aquilo que os olhos não veem. Paulo diz que se nós esperarmos do Senhor somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens da terra. Porém, ele lança os seus olhos para o céu. Ele fixa seus olhos naquilo que é invisível. Porque isso é o Evangelho. É olharmos para o glorioso dia do Senhor. Que nós podemos falar, como o apóstolo Paulo falou, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficamos vivos, seremos levados à altura. Encontraremos com Cristo nos ares. E seremos transformados. Essa é a pregação do Evangelho. É isso que anima os nossos corações. É isso que move a nossa fé. Não é bens naturais. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo falou: buscai o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas da terra vos serão acrescentadas. Ele disse assim: olhe para os pássaros do céu. Eles não trabalham, não ajuntam em celeiro, contudo seu Pai os alimenta, os sustenta. Olha para os lírios do vale, não tecem e nem fiam, mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que ele está dizendo para nós? Não esteja preocupado com aqui e agora. Jesus disse: olhai para o céu, buscai o reino do céu, buscai a sua justiça em primeiro lugar. Isso é o Evangelho, é isso que temos que fazer. Noé buscou o reino dos céus. O Evangelho não pode ser centrado na terra. Não devemos pregar o reino dos homens para os homens, o reino da terra para eles. Não devemos pregar coisas carnais para aqueles que são espirituais, porque isso não alegra o coração deles. Mas quando nós pregamos o reino do céu, a sua justiça, o nosso coração se alegra de tal maneira, porque não são coisas passageiras, não são coisas temporais, mas nós fixamos os nossos olhos na eternidade. Deus amado, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender com Noé. Nós podemos aprender com o que ele fez, como ele agiu e como ele condenou aquela geração. Pai amado, que possa se levantar homens e mulheres como Noé nessa geração, que estão dispostos a viver uma vida de obediência, uma vida com temor na sua palavra. Que o nosso estilo de vida condene as demais pessoas que não querem viver de acordo com a tua palavra. Pai amado, Noé, ele foi pregoeiro da justiça. Ele não alterou, Pai, uma só vírgula daquilo que o Senhor mandou pregar. Assim sejamos nós, assim seja esse púlpito, ao levarmos a palavra aos pecadores, que tudo que temos para dizer para eles é: se arrependam-se e creiam no Evangelho.